Boa tarde. Mas desistir, nem louco. Boa tarde, bom dia, boa noite. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Quem for entrando e puder compartilhar essa live. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Camila. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem compartilhar essa live, vai ser maravilhoso. Já já a gente inicia aqui com o tema. Só tô deixando o pessoal entrar mais um pouquinho. Sejam muito bem-vindos a essa live mensal, né? Tô com esse compromisso aqui com vocês, com os meus seguidores. Todo mês trazer aqui um tema interessante, né? Relevante para vocês, sempre baseados em saúde mental, né? Com base aí, trazendo conhecimento na base da psicanálise, com base na psicanálise, né? E tem sido maravilhoso estar aqui com vocês, ter esse tempo aqui com vocês. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Todas são especiais, né? Mas a de hoje, das convidadas que eu já tive aqui, é a que eu conheço há mais tempo, né? Conheço ela desde 2006. Já tem um tempinho aí bom, né? Se vocês puderem compartilhar essa live com seus amigos, com seus contatos, vai ser muito bom. Essa música aqui que tá tocando de fundo é do Pedro Valença, se chama Caminho. Delícia de música, muito boa, muito gostosa. Pessoal, o tema da nossa live, já fixei aqui embaixo. Saúde mental do missionário, né? Do missionário, principalmente no campo, né? Esqueci de botar aí do campo no final, no campo. Mas, de uma certa forma, a gente vai englobar aí missionário no campo ou numa igreja local, né? A gente vai falar de saúde mental, né? E a nossa convidada vai trocar muitas experiências que ela viveu. Ela já tem muita experiência como missionária no campo, né? E como é que tá o som aí pra vocês? Tá bom? Dá um joinha aí, por gentileza, se o som estiver bom. E nós vamos falar dos missionários no campo, né? Saúde deles no campo. E também se aplica a voluntários de ONG, né? Mas também nós vamos poder trazer, né, essas questões para todos nós, né? Que muitas vezes nos sentimos cansados, né? Com questões emocionais delicadas, né? Em nosso trabalho, com nossas tarefas diárias, né? Vai servir também para te aplicar na nossa vida de uma forma geral, tá bom, queridos? Seja bem-vinda, Maia Des. Pessoal, então vamos dar esse início aqui, tá?
Como eu disse, o tema da nossa live é saúde mental do missionário no campo, tá? Desconstruindo mitos e fortalecendo corações no cuidado do missionário. E aí você pode substituir o missionário por voluntário, tá? Por líder, né? Ou por uma pessoa como você, como eu, né? Que precisa cuidar da sua saúde mental. Tá bom, queridos? Eu vou fazer aqui uma breve introdução e logo na sequência eu vou chamar aqui a nossa convidada, tá bom? O objetivo da nossa live é dialogar, né, sobre os desafios emocionais e espirituais que são enfrentados por missionários, né, no campo, trazendo um olhar acolhedor, né, e integrativo entre a fé cristã e a saúde mental, tá bom? Eu vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou Bianca Carvalho, né? A maioria de vocês já me conhece. Sou psicanalista clínica, estou me formando agora em julho pelo Instituto Fazendo a Diferença, tá bom? Dando sequência aqui, eu queria trazer para vocês alguns dados, tá? Dados estatísticos com relação a missionários, a voluntários, né? Com relação a dados mundiais, tá? Um estudo global chamado PRISM mostrou que 60,1% dos homens e 65,8% das mulheres missionárias enfrentam episódios moderados a graves de ansiedade, enquanto 45% dos homens e 55,5% das mulheres relataram episódios semelhantes de depressão, tá? Outra revisão da literatura indicou uma alta incidência de transtornos afetivos e de ajustamento entre missionários em longo prazo. Dados de pesquisadores de saúde global destacam os fatores de risco: isolamento social, choque cultural, longas jornadas, sobrecarga emocional e falta de suporte local. Recomenda-se preparo prévio, suporte contínuo e monitoramento pela liderança. Nós vamos conversar sobre isso hoje com a nossa convidada, tá bom? Eu falei sobre os dados mundiais, agora eu vou falar sobre os dados do Brasil, né, relacionado aos missionários brasileiros transculturais, tá bom? Uma tese da USP com 327 missionários brasileiros, atualmente no exterior, né, que é o caso da nossa convidada, que ela está em Portugal atualmente. 29,4% dos sintomas de transtorno mental, tá? 22,3% de sintomas de depressão, 35,5% de sintomas de ansiedade e 16,5% de sintomas de burnout, tá? Então, são essas questões aí as principais: transtorno mental, depressão, ansiedade e o burnout, tá bom? Esse estudo associou fatores de risco como ser mulher, pastor não ordenado, estilos de vida sedentário e falta de acompanhamento psicológico prévio. Também nós vamos conversar sobre isso logo mais. Querido, se você está aqui nessa live e tem interesse que outros contatos seus tenham essas informações também, né? Eu peço que você compartilhe essa live. E também quero lembrar que no final da live, para quem ficar até o final da live, eu vou estar presenteando vocês, tá? E fica até o final da live, tá bom? Que vai valer muito a pena, tá bom? Eu quero ler aqui para vocês, né? Se você tem aí uma Bíblia no seu celular ou física, né? Eu quero ler um texto da Bíblia que fala sobre um profeta chamado Elias, né? Que ele passou por uma fase depressiva, né? Enquanto ele estava na sua obra, né? Se a gente pode dizer assim, né? Se encontra ali em 1º livro de Reis, 19, versículo 4 até o 8, tá bom? Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou,
pedindo a morte. Já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele bebeu, comeu, deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Eu separei esse versículo aqui justamente porque fala, né, de um grande homem de Deus, Elias, né, que também passou por uma fase de depressão, né, passou por uma fase difícil enquanto estava fazendo a obra de Deus, né, e com base nisso tudo aqui que eu relatei para vocês, né, eu queria chamar a nossa convidada, que é a Dilene Lopes, né, e ela vai se apresentar um pouquinho, tá? Como eu disse, nós nos conhecemos desde 2006, quando eu fiz o CTMDT, para quem não sabe, o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, lá em Belo Horizonte, e eu era uma das alunas e Dilene era uma das discipuladoras, né, do Centro de Treinamento. E em 2022, se eu não me engano, Dilene foi para a Ucrânia, né, começar um projeto lá missionário, e aí eu pude, né, novamente estar em contato com ela, passei a cuidar das redes sociais da Missão Ucrânia e também da ONG Oásis do Araripe, né, que são as frentes aí missionárias que a Dilene cuida. E eu vou chamar ela, sem mais delongas, né, para ela mesmo contar aí as experiências dela. Ui, Dilene, peraí só um pouquinho. só virar a câmera. Aí, ao vivo é assim mesmo, né? Sempre acontece assim. Verdade, como se diz aqui em Portugal, verdade. Tá bom aí o som? Maravilhoso, Bianca, graças a Deus, os dias claros e quentes chegaram. Tem data de validade, até o final de agosto aí, acredito. Mas o europeu não é muito acostumado com calor, né? Coitado. A gente até entende, mas eu falo que o conjunto aqui que é complicado, porque é o frio, são os dias cinzentos, é chuva, então assim, é isso que é o mais desafiador, porque é tudo junto. Aí no Brasil não, às vezes chove, às vezes venta, faz frio, né? E eu sinto muita falta dos dias claros. Para mim, o mais importante, assim, pode fazer frio, pode chover, mas o céu azul, eu preciso da claridade do dia. Então, Imagina, traz logo alegria, né? Os dias mais claros, né? Imagina. é verdade, é verdade. Agora meu tá ardendo. Di, eu vou te chamar de Di, porque a gente já tem essa intimidade. Pode. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Eu falei bem assim por alto, né? Como é que a gente se conheceu. E eu queria que você se apresentasse, falasse da sua experiência, como começou tudo isso, essa loucura aí de chamado missionário na sua vida. Conta um pouquinho pra gente. Ei, queridos, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhar um pouquinho e ser bênção na vida do outro e trazer conhecimento. E, para falar a verdade, assim, o chamado ele começou antes mesmo de eu ter conhecimento que eu tinha chamado, né? Eu me lembro, assim, as pessoas falavam para mim, um determinado
momento da minha vida, amigas da minha mãe me ligavam. Onde você está? Entrava em contato comigo. Onde você está? Eu falava, eu sou missionária, estou em tal lugar. E elas falavam, não acredito. A sua mãe, aonde ela levava você, ela apresentava você como uma missionária. Essa daqui é a minha missionária, essa daqui é a minha missionária. Então, eu tive o privilégio, a alegria. Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, mas eu tive a alegria de realizar o sonho da minha mãe sem saber, né? Sem saber. Então, assim, claro que já existiam algumas coisas assim, Dilene, eu já percebia que eu tinha muita misericórdia pelas pessoas, né? Na rua, mendigo. Então, olhando para trás, hoje eu já vejo isso, né? Essa compaixão, né? Às vezes a vizinha que chegava lá para conversar com a minha mãe, e eu olhava para a cara dela e falava, nossa, você chorou hoje, né? E aí ela, como é que você sabe? Entendeu? Então, assim, olhando para trás, Dilene, eu já percebi alguma coisa diferente, assim. Que, no entanto, quando eu fui fazer meu primeiro treinamento, não foi aquela coisa, assim, assustadora. Foi muita novidade, mas foi algo que tudo que eu aprendi, eu falava, nossa, era isso que eu estava procurando. Era isso que eu queria. Era isso que eu sempre quis. Entende? Então, assim, então já começou assim, né? E eu me lembro, assim, que eu trabalhava no mundo secular. A gente fala mundo secular, eu trabalhava. Mas eu não estava feliz, eu não estava bem na igreja. Parece que estava muito rasa. Né? Só os cultos não estavam saciando a minha sede. Eu precisava de algo mais. Essa era a verdade. E também a gente tem uma visão de mundo diferente também, né? Naquele momento, assim. Não é só isso que tem aqui, precisa de mais, eu preciso de algo mais. E eu fiquei sabendo do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, na época, né? Que era Centro de Formação Ministerial Diante do Trono, no ano de 2000. E milagrosamente eu fui para o seminário, milagrosamente, né? Eu mandei minha inscrição e eu não tinha dinheiro nenhum para ir, entendeu? Só que Deus havia falado para mim, onde é que está a sua fé? E eu mandei assim mesmo e acreditei. E quando eu era pequena, Bianca, eu tive uma doença que chama vitiligo, que é a doença onde a pessoa vai ficando branca. E Deus me curou dessa doença. E aí Deus falou para mim, nesse momento, Deus falou para mim, você lembra aquela fé que te curou? Cadê essa fé agora para você ir para lá, para o seminário? Eu falei, não, então eu vou pela fé. E no último dia para você falar se você ia ou não, eu liguei e falei, olha, eu não vou, porque eu não tenho um atendedor, não consegui ninguém, eu trabalho, me autossustento. Minha amiga maravilhosa, Érica Santos, ela, vai orar, mulher de pouca fé, vai orar. Tudo. Eu no trabalho, na hora do almoço. E eu desliguei o telefone, aquela coisa assim, nossa, mas que mulher doida. Fui almoçar e voltei. Quando eu voltei, tinha uma ligação. Tinha um recado, ligar para o Centro de Missões, ligar para a Secretaria de Missões. E eu liguei. E aí, quando eu liguei, ela falou, olha, sua mala tá pronta. E de fato estava mesmo. Eu já tinha, assim, pela fé, eu já tinha arrumado muita coisa. E ela falou, olha, pode vir, porque uma mulher ligou para cá e ela quer pagar a escola para alguém durante 2 anos. E a gente entendeu, a diretora da escola, que na época a pastora Líria, ela pegou, ela foi orar, pegou as inscrições de todo mundo, né, de uns 60 alunos aí, e Deus falou com ela, quando ela pegou a sua inscrição, Deus falou para ela, traz essa menina, porque eu quero restaurar a vida dela. E aí ela falou, olha, Dilene, é você pode vir. Eu desliguei o telefone assim, atônica, né, o contador da empresa estava perto de mim, e eu, nossa, eu já falecido, senhor Damasceno, eu vou embora, senhor Damasceno! E eu consegui, o senhor Damasceno. Ah, tá doido, menino, ninguém paga escola pra ninguém, não. Isso é um trote, é um gol, isso é um trote. Eu, não, senhor Damasceno, vou ligar pra lá de novo. Eu liguei de novo, a menina, não, pode vir, então. Então, assim, fui, né? E fui, não me preocupava, assim, muito com as finanças. Milagrosamente, porque isso não acontece, você sabe disso, né? Num contexto aí, numa realidade de 200 alunos, isso é comum. E olhe lá, às vezes a pessoa nem era fiel, chegava no meio do caminho, a pessoa deixava, né? E não, e graças a Deus, essa mantenedora, ela não quis se identificar na época, eu cheguei a conhecê-la, não vou compartilhar o nome dela aqui, porque ela não quis se identificar. E assim foi, amiga. E eu fui, fiz os 2 anos, fiz o meu prático, no Rio Grande do Norte, na cidade de... Ah, agora eu esqueci, no Rio Grande do Norte. E
Mossoró. Foi em Mossoró. Depois, a gente foi ajudar na implantação de igrejas em Divinópolis. Depois da implantação de igreja de Divinópolis, voltei para servir no seminário, que era o CTMDT. Fiquei no CTM servindo lá de 2004 até 2011. 2011 fui para o Haiti. Fiquei no Haiti 2 anos. Depois eu saí. Fui servir na igreja novamente, na Casa da Honra. E depois deu a pandemia, né? Também parei um tiquinho. E aí, depois do Covid, fui servir no Sertão. Lá no Sertão, abri o Instituto Oásis do Araripe, o projeto. E aí, depois do Instituto Oásis do Araripe, fui para a Polônia. Antes disso, eu já tinha visitado muitas equipes no Brasil, né? Já tinha trabalhado bastante ali, já tinha ido no Uruguai, no Paraguai, visitar equipes. Trabalhei com treinamento no seminário, esse tempo que eu trabalhei. E aí fui para a Polônia, da Polônia fui para a Ucrânia, da Ucrânia fui para a Inglaterra, da Inglaterra fui para a Holanda, da Holanda vim para Portugal e estou aqui aguardando a documentação para poder ter o maior, transitar melhor dentro da Europa, né? Para poder desenvolver o trabalho aqui, que no caso é a Bremen Hopen, levando esperança, né? Que a intenção agora é focar na Europa também. Maravilha, maravilha. Você já conheceu várias cidades da Europa nesse período, né? Já conheci, já deu assim para poder assim, entender um pouco, né, da cultura, um pouco da mente do europeu, aí é um aprendizado constante, mas já deu assim para dar uma sentada e falar, opa, aqui a coisa é diferente, né? Aqui ou é ou não é. Aqui não adianta você ficar de blá blá blá, falar, não. Aqui a sua vida, ela realmente grita, ela não fala. A sua vida, o seu caráter grita. A gente aprendeu a frase, se precisar, use as palavras, né? Pregue, mas se precisar, use as palavras. Ou então, o que você fala é mais alto do que aquilo que você faz. Então, aqui na Europa, não adianta você falar muito, até porque também eles não são de falar muito. É a sua vida, é o seu testemunho. E eu acho bacana, porque hoje se fala muito de legado, Bianca, mas na verdade nós não somos chamados para deixar um legado, nós somos chamados para dar testemunho. Né? Jesus não falou, olha, vai e faz legado aí. Não, não quero cortar ninguém, né? Não quero ser mal com ninguém, se alguém não entender isso, mas é mais do que um legado, é um testemunho. Nós somos chamados para testemunhar as maravilhas do Senhor. Então, e o testemunho, ela está diretamente ligado ao nosso caráter, à nossa vida, né? Então, aqui na Europa, amiga, não adianta não, o negócio aqui é chapa quente. Não que no Brasil não seja, mas é uma outra cultura, né, Bianca? É uma outra linguagem. O brasileiro, ele é muito simpático, ele é muito brincalhão. O brasileiro, você chama, eu cheguei num lugar, né, vou chamar para um churrasco, vou chamar para uma noite do caldo. Cara, aqui na Europa, você chegar nesse nível aí vai demorar um tiquinho. Né? Vai demorar aí 1 ano aí para você ter essa liberdade das pessoas irem até a sua casa. Eles vão amar, eles sentem falta disso. Mas até pegar uma confiança, olhar para você e falar, será que ela é diferente mesmo? Entendeu? Ainda mais agora, nesse contexto, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo em migratório, que está muito alto, né, para a Europa, está tendo uma superpopularização dos imigrantes, então isso piorou muito. Né? As portas da Europa realmente estão fechando. Minha amiga que está na Polônia falando para mim das dificuldades. A Alemanha. Então, assim, a gente está vivendo um momento assim mesmo conturbado com relação a isso. E a gente que é missionário, a gente é praticamente, assim, diretamente afetado por isso, né? É verdade, uma outra realidade, né? Sim, a gente vai entrar aqui no roteiro aqui que eu separei, né? Que a gente conversou sobre esse tema, né? E a gente vai entrar aqui numa parte para falar sobre. Você já até deu uma pequena introdução aí, né? Para falar sobre as pressões, né? As realidades, você já falou um pouquinho, realidades e pressões no campo missionário, né? Se você quiser continuar falando um pouquinho sobre essa realidade, depois eu vou pontuar aqui com algumas perguntinhas para você, tá bom? Tá bem. Então, assim, amiga, você é super livre para poder ponderar, né? Porque eu falo demais.
né? Quem está assistindo a live, não se importe se ela me cortar, porque eu falo muito. Então, já viu, né? E olha que a gente nem tá com o microfone, né, Bianca? Mas eu falo demais. Então, gente, eu também quero ser breve para que o pessoal possa ter o entendimento e também abençoar a sua vida. Ó, primeira coisa que eu acredito que a gente tem que falar, ô Bianca, é sobre desmistificar o sobrenatural missionário. Sobrenatural, que ele é uma Mulher Maravilha, que ele é um super-homem, né? Que é uma pessoa, um extraterrestre. Não. O missionário é igualzinho você que está aí, não saiu do campo. Né? Da mesma maneira que uma pessoa tem um estresse, né? Ah, hoje eu não vou morar mais no Brasil, eu quero trabalhar na Europa, eu quero trabalhar na Alemanha. Da mesma maneira que uma pessoa que vai fazer essa mudança transcultural, uma pessoa aí, um profissional liberal vai fazer essa mudança e ele vai ter choque cultural, o missionário também vai ter choque cultural. É verdade que existe a questão espiritual, né, do país, a gente vai entrar aí. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar isso tipo assim, e tirar o glamour do sofrimento também, né? Desglamorizar o sofrimento missionário, porque isso, tipo assim, parece que quanto mais o missionário sofre, mais amado ele é. Né? Então, assim, tem que cair isso aí, não pode existir, né? Então, assim, vou começar com a questão do estresse. Todo mundo tem estresse, não tem como viver sem estresse. Você que está assistindo a gente, você tem um pequeno nível de estresse ou um alto nível de estresse. Todo mundo tem, não tem como não ter. E o estresse, ele faz parte da nossa vida, né? O estresse, ele é uma relação de luta e de fuga fisiológica do nosso corpo, que nos dá energia para resolver problema. O estresse, ele precisa ser em parte moderada, que atua no mecanismo de defesa, melhora o nosso desempenho, aumenta a nossa energia e agilidade mental e contribui para a nossa resiliência, né? Então, assim, o estresse, ele moderado, ele é bom. Isso a gente tem que entender isso. Ah, porque eu não tenho estresse, preconceito. A gente tem preconceito da pessoa tomar remédio. Até hoje tem gente que tem preconceito de tomar um remédio controlado, Bianca. Então, assim, gente, isso aí precisa cair, né? Ah, pastor não adoece, pastor não tem depressão. Né? Eu vivi isso. A minha mãe, quando ela adoeceu, ela era, né? Ela atuava diretamente na igreja. Na época foi dado como pecado. Ah, porque ela está em pecado. Né? Aquela visão lá de Jó lá. A minha mãe não quis se tratar. Quando ela adoeceu, ela falou, não, eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai me curar. Quando ela foi no médico, o câncer estava 4 e já não tinha o que fazer. Tá? Então, assim, a gente precisa de desmistificar muita coisa na nossa cabeça. E eu vou pegar em cima do estresse. Que hoje, gente, a Bíblia, Jesus falou só, no mundo vocês vão ter aflição. Vamos até mudar ali a aflição por estresse. A aflição é o quê? É lutas todo dia, pressão todos os dias. Vocês vão ter essa aflição, né? Mas tem de bom ânimo. Então, assim, o missionário transcultural, ele vive na pressão todos os dias, porque ele está fora do seu país de origem, fora do seu clima, fora da sua língua, fora da sua comida, fora da sua percepção, leitura de mente, de consciência, de valor. Não são os mesmos valores. Né? A cultura brasileira, ela tem o valor dela é muito uma ajuda ao outro. Na Europa é todo mundo, cada um por si, Deus para todos. Entendeu? É uma cultura extremamente autônoma. Quando você pisa, você já percebe que é tudo autônomo. É um cartão, é uma máquina. Você vai na máquina, você tem que pegar o cartão. Entendeu? Tudo é autonomia. Não tem gente ali para poder te dar informação. Ai, bom dia. Tudo bem, por gentileza, você gostaria de uma informação? Não tem. Você vai chegar aí para você não tem ninguém. Tá? Então, assim, ele vai estar constantemente vivendo essas pressões. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas pressões, que é o quê? Primeiro, interação social, tá? Adaptação em uma nova cultura, os costumes, e isso gera isolamento, gera solidão, gera dificuldade de estabelecer relações. Imagina, você não fala a língua, o que você vai fazer? O que a sua cabeça? O que vai ficar rodando aí? Você não sabe. A pessoa está falando de mim? Sabe o que está acontecendo? Vai entrar um monte de coisa na sua cabeça, né? Eu vou tentar fazer um link comigo mesmo também, né, Bianca? Pode, né, fazer isso. Então, tipo assim, eu fiquei na Polônia quase mais de 6 meses na Polônia sem falar inglês, sem falar polonês, só tinha uma pessoa
no meio de 100 pessoas, só tinha uma que falava português. Eu não podia pegar essa pessoa e viver com ela comigo. Era casada, uma amiga. Então, tipo assim, eu fiquei ali na Polônia sem falar minha língua, assim, e trabalhando, e ralando, e me dedicando, e atendendo os ucranianos, e atendendo todo mundo que saía ali da fronteira, e eu tava super feliz, radiante, porque eu tava ali. Então, eu tinha uma lacuna, tinha, mas o que eu fazia? Eu escolhia olhar para o que era bom, para o aprendizado, Deus me usando ali, do que olhar para aquilo ali. Então, eu pego o que é gigantesco e faço ele ficar pequeno, entende? Se não, você, entendeu? Então, assim, essa é uma das questões. Você está num outro campo, numa outra cultura, você pega o que é uma formiga, vira um elefante. E não, gente, mas Deus me trouxe aqui, cara. Deus me trouxe aqui e isso é que importa. Então eu vou mesmo abraçar, vou beijar, porque o povo gosta do brasileiro, da simpatia. Quantas vezes, Bianca, lá na fronteira, eu estava em pé servindo chá, mas eu sempre com um sorriso. Não estava assim, né? Mas estava sorrindo para receber aquelas pessoas. As pessoas chegavam e ficavam ali conversando comigo horas. Chorava, e eu também chorava, né? A pessoa ali, ó, ucraniano, falando, e eu pensando, meu Deus, essa mulher tá falando a dor dela, né? Então, tipo assim, e eu chorava, eu não tava entendendo, mas eu orava, Deus, eu quero sentir a dor dessa pessoa, quero ter empatia. E a pessoa olhava pro outro menino que falava russo e falava, nossa, ela tem algo diferente, eu gosto dela. Quando eu falava, eu vim do Brasil, e aquela gritaria, Brasil, Brasil. Dziękuję, que é obrigado. Dziękuję. E beijava, as senhorinhas abraçava. Eu focava naquilo de positivo. A nossa cor, né? O nosso cabelo, a nossa simpatia. Então, assim, é uma escolha todos os dias de você não querer ficar no lugar de vítima, tá? Então, assim, uma coisa que outras pessoas também vão sentir, por exemplo, o mercado de trabalho, né? A busca de emprego, validação de diploma, qualificação. Isso gera frustração, insegurança financeira. O missionário, geralmente, ele chega no país e já tem um projeto funcionando. A maioria das vezes já tem um projeto funcionando. E ele tem que ser inserido dentro daquela equipe de trabalho. Os primeiros meses é maravilhoso, é uma lua de mel, a gente costuma falar. Os 3 primeiros meses fora do seu país de origem é uma lua de mel, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é novo. Mas depois, meu amigo e minha amiga, depois as crises vão vindo, né? As pessoas já não vão gostar tanto de você, já não vai sorrir tanto, né? As pessoas já vão começar... Quando você começar a se relacionar, a opinar, a falar, vai ter pessoas que não vai estar afim, não vai bater. Do exemplo que você contou para mim da missionária que queria pedir uma Coca-Cola no Haiti. Conta pra gente. Pensa, a gente estava ali no Haiti, recebemos as pessoas e estávamos como equipe e aí a menina, a colega, ela queria pedir uma Coca-Cola na vendinha, mas ela não sabia falar, pedir Coca-Cola. Entende? E isso gerou nela uma crise muito grande. Ela saiu do supermercado até chorando da vendinha. Né? E a gente que ia ajudar, aí ela começou a se voltar contra nós. Entende? Então, tipo assim, aí o que acontece? As crises mal resolvidas dentro do seu coração começam a vir, começa a mergulhar. Né? Ela sabe, eu não sei por que ela sabe, por que eu tenho que depender dela, né? Quem tem crise, eu costumo falar, todos nós temos questões mal resolvidas com relação à liderança, todo mundo. Uns o nível mais alto e outros o nível mais baixo. O que aconteceu lá no Jardim do Éden foi um problema de liderança. Né? Foi uma questão de liderança. A Evinha, tadinha, ela falou, não. Essa é nova pra mim. Mas foi questão, ela desobedeceu a liderança de Deus. Né? Então, todos nós temos o nível. Aí, quando a pessoa tem um problema, Bianca, lá no campo, isso vai vir à tona. Tadinho da liderança, a liderança vai sofrer, vai penar. Eu passo lá no time do campo. Minha liderança penou. Tem coisas que eu olho assim, gente, não acredito que eu falei isso pro pastor. Nossa, que vergonha. Tipo assim, eu fui pra Inglaterra, acho que 2 anos atrás, eu cheguei lá, Deus falou comigo. Você tá aqui, né? Tá, então, você vai pedir perdão a ele daquilo ali que você fez. Tá lembrada? Lá na Haiti? Tô lembrada, Jesus. E fiquei,
Falei, ó, fulano, eu vim aqui, eu te agradeço, abri as portas da sua casa, tá, mas eu vim aqui também porque Deus mandou falar isso. Eu pedi perdão, né? Então, então tem essas complicações, né? Por exemplo, eu tô aqui, meu diploma aqui não funciona para nada. De pedagogia. Daqui do Brasil, Né? Não funciona. Outra coisa, Bianca, quando eu estava no Haiti, eu lembro que eu estava no supermercado e tinha uma revista lá de alguns atores, assim, tinha uma atriz e um ator na capa. E eu olhei e falei, ai, nossa, o que é, será? Deixa eu lá ver. E peguei aquela revista como se eu estivesse pegando o Brasil, eu quero ler. Quando eu vi, minha filha, a revista era toda francês. E eu, meu Deus, eu sou uma analfabeta aqui. Eu sou uma analfabeta. Eu estudei, fiz faculdade, fiz cursos, mas aqui não vale nada, aqui eu não sei nem ler a revista. Amiga, isso pesa demais a sua identidade, né? O seu sacrifício que você fez, você estudou 5 anos na faculdade, pagando. Então, gente, aqui não funciona para nada. Né? Quando eu falo assim, não, aqui no Brasil eu sou professora, aqui eu sou cuidadora, ou aqui eu faço limpeza. É o que é, né? Então, assim, então isso gera frustração, isso gera tristeza, isso gera insegurança. Se você não tiver muito bem em Deus, você não dá conta, você adoece. Preconceito e discriminação. Xenofobia, racismo, pode afetar a autoestima e saúde mental. Dificulta a integração, gerando sentimento de exclusão. Ô, Bianca, na Polônia só tem gente branca, quase não tem gente morena. Então, imagina, eu mais a minha outra colega, que ela tem um cabelo bem enrolado, nós chegávamos, a gente saiu à noite para poder esparecer a cabeça, tudo e tal. Bianca, quando a gente entrava dentro do local, todo mundo parava e olhava pra gente assim, escrachadamente. E o seu sentimento é o quê? Nossa, o que tá acontecendo? Eu tô suja. De não pertencimento, né? De não pertencimento. Todo mundo branco, de olho azul, de olho claro, povo louro. Tipo assim, né? Mas tinha senhoras que queriam passar a mão no nosso cabelo, passar a mão na pele, entende? No Haiti eu era considerada branca. A gente andava na rua, as criancinhas, branca. Gente, mas branca. Entende? Então, por exemplo, no Haiti, que estava tendo guerra civil, mas estava pacificado, porque o exército brasileiro estava lá, tinha muito sequestro de estrangeiro, sequestro de branco. A gente não podia sair o dia e a hora que quisesse, não podia ir para os lugares que a gente quisesse. Por quê? Porque existia lá uma questão perigosíssima. E eu vi também, eu ouvi haitiano falando, essa é minha escrava. Ela é a minha escrava branca. Hã? Tudo isso gera muita tensão, né? Tudo isso gera muita tensão, né? Tem a questão também, Bianca, da burocracia, o processo de regularização é muito desgastante para missionário, de visto, né? A necessidade de lidar com os órgãos públicos, as leis são diferentes, meus irmãos. Aqui, meus amigos, aqui, por exemplo, aqui são, vamos supor, são várias prefeituras em cada cidade, né? Aqui não fala prefeitura, aqui tem outro nome. Então, mas se você for, vamos supor, você vai na prefeitura daqui de Aveiro, eles vão te dar uma informação. Você vai na prefeitura de outra cidade aqui próxima, eles vão te dar outra informação. É diferente, não tem um padrão. É diferente, entende? Então, assim, isso gera muito desgaste, a questão do visto, de documentação, e pede carta, e pede meio de subsistência, e pede comprovante de arrendamento, às vezes pede até extrato bancário. Isso tudo é um desgaste na sua cabeça. Entende? Por exemplo, aqui mesmo está falando agora que quando o estrangeiro infligir alguma lei grave, ele vai ser expulso. É verdade que a lei não foi feita para a gente que obedece, mas você também fica preocupado, né? Você fala, vai que acontece alguma coisa fora da minha ossada e aí todo mundo vai pensar que foi eu, tudo e tal. Então, assim, é um desgaste muito grande. Saúde, acesso ao serviço de saúde adequado e compreensão do sistema de saúde local podem significar estresse, tristeza. A gente teve uma situação... Quando a gente está no campo, por exemplo, eu vou falar do Haiti. Eu tive no Haiti, eu fiquei sabendo de um colega de uma outra ONG, que ele treinava as crianças lá do futebol, e ele machucou a perna e ele teve que fazer uma cirurgia dentro do Haiti.
e ele foi para o hospital do Haiti e fizeram a cirurgia com ele. Depois da cirurgia, passando alguns dias, começou a inflamar. E ele teve que ser levado para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele passou novamente para a cirurgia. Acharam dentro da perna dele um parafuso, tipo assim, de 60 anos atrás. Meu Deus. Tipo assim, se você não estivesse vindo para cá, você ia perder a perna. Então, tipo assim, teve uma colega também que precisou ser atendida lá. Para você ser atendida lá, você fala, tem a língua, o idioma, que é o francês, mas tem o dialeto, que é o creole. A gente escolheu aprender o dialeto, porque o dialeto, ele fala ao coração das pessoas, né? Uma pessoa, vendo você falar sua própria língua, você pega um estrangeiro para falar, um estrangeiro que puxa o X aí, o S do Rio. Pô, você fica doida, né? Você fala, nossa, tá falando. Então, isso é importante, a gente escolheu falar creole. Só que o creole você não fala com juiz, você não fala na embaixada, você não fala com médicos, entende? Você não pode falar o dialeto, tem camadas para você falar o dialeto. E a gente teve que ser atendida por um médico que falava o francês e creole, e a gente teve que falar creole com ele, a gente teve que pedir permissão. Tudo bem que ele era uma gracinha, que as pessoas super entendem, o haitiano parece muito assim, tem essa questão do calor humano como brasileiro, ele super entendeu. Né? Mas imagina, você teve que, se você vai fazer um exame de prevenção, se você vai fazer um exame de mama, é um desgaste, porque até no Brasil eu fujo de ginecologista igual o diabo foge da cruz. Então, tipo assim, é um desgaste muito grande. Imagina, né? Então, língua, né? Imagina na outra língua, você adoece numa outra língua. Eu tive uma colega que teve que sair do Haiti para a República Dominicana para se tratar, né? Então, assim, e no fundo, você quer tratar no seu país, mas existem também, quando a agência missionária te envia, ou quando a igreja te envia, ela coloca limite. Você já vai para lá sabendo que você não pode voltar antes de 3 ou 5 anos, né? Então, tem isso também. Então, acesso à saúde, você não sabe como é que funciona, a questão de exame. Você tem que ter um nativo perto de você. Você vai ter que pagar o nativo, entendeu? Se você não paga em dinheiro, você vai ter que, de alguma maneira, recompensar aquele nativo. A educação, agora um outro ponto, a educação. O sistema local é diferente, a qualificação é diferente, né? Então, isso gera insegurança, incerteza. A gente vai pegar a língua agora, imagina uma dificuldade de aprender a língua. A gente sabe que até os 37 anos de idade é o ideal para a pessoa aprender, depois já fica mais complicado. Eu vivo isso constantemente, saí do Brasil. Minha primeira missão transcultural foi depois dos 30. Se não me engano, foi aos 32, uma coisa assim. Não é o ideal já. Se o limite é 37, o 30 você já tá, né? Então, com 20, 25, você tá maravilha. Antes do 30, sua cabeça ainda tá boazinha. Depois disso, já fica mais complicado. Não é impossível, mas já é mais difícil. Eu costumo falar, eu falo, gente, minha cabeça parece que ela tá igual aquele durex que foi usado. Que não prega mais, né? Não prega mais igual antes. Então, assim, dependendo do local que você tá, fica mais complicado ainda. Por exemplo, eu fiquei 6 meses na Ucrânia. E depois eu fui para a Inglaterra estudar o inglês. Bianca, mas eu fiquei 1 mês só, assim, descansando, dormindo e comendo. Porque o professor, eu estudava. Se você me perguntasse depois da aula o que ele falou, eu não sabia. Eu estava lá, eu ouvia, né? Não conversava com ninguém. Mas depois, tipo assim, sua cabeça... Você fica em choque quando você sai, né, do país. Você está em choque quando você sai do país também, quando você está ali dentro. Então, assim, fica muito... Do exemplo que você deu, conversando comigo sobre o banho, que é uma coisa tão simples, mas que mexe tanto com o missionário, né? Aqui na Europa, né? Eu cresci ouvindo, porque na Europa as pessoas não tomam banho, tudo e tal. Não é bem isso, gente. O que acontece aqui é que a luz é cara, a água é cara. Aqui tem um sistema que tem que aquecer a água. Eu tenho um material aqui que ele aquece só para 2 banhos. Depois, se 2 pessoas tomar banho, não tem água quente depois. Você tem que esperar aí 1 hora. Nossa. Entende? E isso gera energia e gasta mesmo, é caro. Ainda mais depois dessa guerra, aí que a coisa encareceu mesmo. Então, hoje eu consigo entender. E tem gente que tem um chuveiro ligado ao gás de cozinha. Imagina como é que acaba rápido, né? Então, assim, então a gente começa, quando a gente mora ali, quando a gente vive ali, a gente começa a entender, não, peraí, não é que a pessoa é porca, não é que eles não tomam banho todos os dias, não é isso.
entendeu? Existe um contexto para isso. É verdade que faz muito frio, então eles não soam. Eu tinha roupa minha que estava cheirosa de perfume. Não tinha suor. Para É quem vem diferente. da nossa realidade aqui do Brasil, que a gente toma banho a qualquer momento, qualquer hora, isso com certeza mexe, né? Com a Nossa, isso é terrível. água, né? Entendeu? Eu tava falando com você, eu falo aqui com eles, eu falo assim, gente, no Brasil, tipo assim, ai, tô com uma dor de cabeça, vai tomar um banho. Toma um banho que você melhora. Ai, meu corpo não tá bom, tudo tá, tô sentindo uma dor. Vai tomar um banho, fica lá com a água quente caindo no seu ombro, tudo tá. Gente, aqui não tem como fazer isso, não. Enquanto você está na lua de mel do campo, você até aceita tomar um banho só, né? Um banho. Mas depois, ao longo prazo, isso aí vai mexendo com você, vai juntando com outras Imagina, coisas, né? imagina quando você tá menstruada, né? Então, no Haiti, no Haiti era muito quente, então a gente tomava 3, 4 banhos por dia. Observação. No Haiti a gente tinha que comprar carro de pipa, caminhão de água. E aí tinha o local onde eles jogavam a água e aí a gente sabia mais ou menos quanto tempo aquela água ia durar. Tinha gente, não podia ficar tomando banho 15 minutos eu levava o celular e ficava lá com a música lá tocando. Nunca tomei banho mais com música na Europa. E já deu para ter uma noção assim das pressões que o missionário tem no campo. Né? Você deu muitos exemplos aí para gente, né? E eu queria agora te interromper um pouquinho para falar sobre, com o olhar da psicanálise, né? Como que essas pressões elas afetam a mente humana, né? A psique humana. E eu queria dar essa palavrinha antes de entrar aqui em algumas perguntas para você, tá bom? Eu queria falar um pouquinho para o pessoal que nos assiste sobre o id, o superego e o ego. As colegas que estão aqui na live, que são psicanalistas, já ouviram muito falar sobre isso, né? E eu vou dar aqui uma explicação bem rápida sobre cada um deles, tá? Imagina uma parte que quer o que dá prazer na hora. Esse é o id. É como uma criança que quer brincar, descansar e se sentir bem. Esse é o id, guarda aí com vocês. Outra parte da nossa psique, né, que quer fazer o que é certo, que esperam de nós, o que nos ensinaram que é bom e correto. É como se fosse um juiz interno, sabe? Esse aí a gente chama de superego, tá? Guarda aí com vocês também. E existe uma terceira parte, né, que tenta equilibrar essas duas e lidar com a realidade. Esse aí nós chamamos de ego, né? É o nosso lado que faz o possível para dar conta de todas essas situações, né? Então, o que acontece quando estamos sob muita pressão, né? Todos esses exemplos aí que a Dilene trouxe para a gente, né? Essa intensidade de pressão que o missionário, que o voluntário, ele sofre, né? E nós também aqui na nossa vida diária, nós sofremos pressões também, né? Quando alguém, como um missionário, um voluntário, repetindo, né, vive sob muita pressão, seja porque precisa ajudar sempre, não pode mostrar fraqueza porque está longe de casa, o seu ego fica sobrecarregado. Ele tenta agradar ao superego, olha que loucura. Ele tenta agradar ao superego, seguir as regras, não decepcionar, segurar o id, que quer descanso, quer carinho, quer alívio, e ainda lidar com as dificuldades reais, com a falta de apoio, com o cansaço, com a saudade, com a falta de banho, né? E o que isso pode gerar? Angústia, culpa, tristeza, apatia, sintomas físicos, as doenças psicossomáticas vão aparecendo, né? As insônias, né? E por que importa a gente ter essa consciência, né? Porque quando a gente entende que essas pressões são reais, né, não são coisa da nossa cabeça, a nossa mente, e que a nossa mente está tentando dar conta de tudo isso, a gente pode parar de se culpar tanto, a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a buscar ajuda e apoio e cuidado, né? E aprende a escutar também o que precisamos internamente. E não só o que o mundo pede de nós. E o missionário tem muito isso, né? De dar, de dar, de dar.
e parar para pensar o que eu preciso internamente, né? E queria falar também um pouquinho da validação emocional, que a gente conversou aqui sobre a importância, né, de se sentir pertencente, de ter essa validação emocional, né? Muitas vezes as pessoas vivem em ambiente onde há pouco espaço para se validar, né? E o campo missionário pode ser esse lugar, esse local, né? O cansaço, porque deve ser forte, a pessoa tem que ser forte, né? A raiva, porque não posso ter isso no coração, não posso ter raiva no coração. E a tristeza, porque tem que ter alegria do Senhor. Então são conflitos que o missionário, que até mesmo nós aqui, né, não estando num campo missionário propriamente dito, a gente tem, né, essas crenças, né, que a gente tem que ser forte, que a gente não pode ter cansaço, que a gente não pode sentir raiva, a gente não pode ter isso no nosso coração e que a gente não pode se sentir triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? E a psicanálise, fica aí o convite, né? Que a psicanálise, ela nos convida a oferecer, né, esse espaço para a gente ser ouvido, né? Longe dessas falsas crenças, né? Sem crítica, para que o sujeito encontre novos caminhos para elaborar tudo isso que ele está sentindo e passando, né? Então, com base nisso, Di, eu queria continuar aqui fazendo umas perguntinhas para você, tá? Se você pode compartilhar conosco, né, um pouco dos maiores desafios. Você já falou bastante aí sobre os desafios gerais, né? Mas, assim, olhando mais para o seu pessoal, né? Desafios que você enfrentou, seus maiores no campo. Tá. A gente até falou bastante dos desafios visíveis, né? Não falou dos invisíveis. Mas, assim, sempre me perguntam isso. E a minha resposta, eu não consigo modificar ela. Porque, para mim, os desafios não são externos. Os desafios externos existem? Existem. Mas eu até escrevi uma frase aqui antes de começar, assim, ó, a missão é feita na nossa fraqueza, mas ela é feita pelo poder de Deus. Entende? Por exemplo, o missionário não pode ficar triste. Gente, a tristeza já está dentro de nós. Primeiro que o pecado está dentro de nós. Já está aqui dentro, não tem como tirar. A Bíblia fala que o nosso coração ele é extremamente corrupto, doente. Já está aqui, não é uma coisa que não pode ter, já está ali. Agora, vai desenvolver ou não? No campo, vai desencadear o que já existe. Por isso que a gente falou sobre não ter o missionário como super-herói, um popstar. Né? Ele é um ser humano normal, né? E que precisa de ajuda. Tipo assim, você precisa de ter pessoas ao seu lado, de não caminhar sozinho. Você precisa entender que a sua mão está ferida, que o seu dedo está ferido, né? Que está fedendo, que está com pus, que você não está perfeito. Antes de eu ir para Haiti, você me corta, tá, Bianca? Antes de eu ir para Haiti, eu paguei um psiquiatra caríssimo em Belo Horizonte. Consulta dele hoje deve ser quase R$1.000. Então, tipo assim, eu falei, não, eu vou num psiquiatra, porque eu quero ver se eu tenho algum problema, e o que ele vai me sugerir. Então, eu fui no psiquiatra, e ele falou, não, pode ir, tudo e tal. Me aconselhou. Quando eu estive no campo, eu cheguei a entrar em contato com ele, entendeu? Então, assim, para mim não são as pressões externas, mas é o meu coração, é o meu pecado, é o interno. Entendeu? É a minha vontade de esconder o meu pecado, é esconder os meus conflitos. Eu não quero falar com essa pessoa que eu tô mal. Eu não quero ligar. O que vai pensar de mim? Né? Por exemplo, né? Eu tô precisando de conversar com alguém. Nossa, mas o que a Bianca vai pensar de mim? Entende? Então, isso para mim é mais complicado. É você estar num lugar, por exemplo, eu fiquei na Polônia e não sabia a língua. Então, eu tinha que todos os dias falar para mim, existe uma língua muito mais forte que a língua do amor, Dilene, e é levar o amor do Senhor, e é levar o amor do Senhor. Entende? É você criar, vou falar a sua língua um pouco, é você criar gatilhos verdadeiros. É aquela coisa, você não vive... E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre gatilhos. Você não pode andar pelo que você vê, você tem que andar pelo que você crê.
Então, o que são esses gatilhos? É a palavra de Deus. Você tem que pegar a palavra de Deus e viver ali, intensamente nela. Entendeu? Eu sou fraca. Eu sou fraca. E outra coisa, tipo assim, hoje é um problema pequeno. Amanhã vai ser maior. Hoje tem como resolver. Amanhã pode não ter como resolver. Tipo, Entende? eu estou lembrando aqui de dois exemplos que você deu de situações que você não esperava e que trouxeram assim, cura para você. Que foi o pastor que fez um lanche para você É, e também foi o Petit Mouet. Petit Mouet? é, é. Conta pra gente. Ó, eu vou te falar também até a questão do Haiti, né? Quando eu cheguei no Haiti, o Haiti estava completamente destruído. Lá em Porto Príncipe, os prédios. Quando eu tive lá, a gente ainda pegou o prédio desmoronando. A Zilda Aspen, ela faleceu lá, né? E então, assim, o Haiti estava destruído. Então, quando eu cheguei ali, andei nas ruas e fiquei assim, chocada com aquilo ali, eu fui orava, eu orava a Deus. Só que eu falei, gente, dentro de mim tem um Haiti que precisa ser reconstruído por Deus. Todos nós temos uma história de destruição, né? E o campo, ele cura, né? Deus ali, ele cura. E ali no Haiti eu fui muito curada, né? Quando eu era pequena, a gente foi criada com uma criação de muita exigência e nós tínhamos muita vontade de chamar meu pai de papai, né? Papai, mamãe, a gente via nossos primos chamando. E uma vez, eu acho que até um irmão meu chamou e meu pai chamou a atenção. Que não é papai e mamãe, não, é pai, não sei o quê. Aquela coisa dos nossos pais mesmo, de anos atrás, 70, 80 anos atrás. E aquilo ali ficou marcado, né? Uma fala carinhosa, amorosa, assim. Ah, minha filha, se eu queria chamar meu pai de papai, óbvio que eu queria ser chamada de filhinha, né? E quando eu cheguei no Haiti, eles tratavam a gente. Tinha um pastor que eu trabalhei mais com ele, mais próximo. Ele me chamava de filhinha minha, né? Petit Mouet, em creole, é filhinha minha. Nossa, quando aquele pastor chegava, né? Até hoje eu lembro dele com muito carinho. Aquilo ali era uma cura no meu coração. Petit Mouet, filhinha minha. Ai, que amor. Né? E cara, eu sou a filhinha de Deus. Não adianta, eu sou a filhinha dele. E na Ucrânia eu precisei fazer uma viagem sozinha. E eu acordei de manhã para poder viajar. Gente, o pastor, ele tinha feito tipo uma merendinha para mim, o lanchinho arrumadinho, a bala, o chocolate. Ele pensou em cada detalhe. Tipo assim, né? Eu fui criada assim, né? Desde que eu entendo por gente, minha mãe era muito doente. Não lembro assim de algum momento minha mãe ter feito minha lancheira. Aquilo ali naquela hora, para mim, eu me senti uma criança. Meu pai arrumando a minha lancheira para mim poder ir viajar. Gente, ó. Aí eu falo, não, Deus, isso é muito. Meu pai, gente. Não tem ninguém ali, mas você fala, né? Meu pai, não tá vendo? Aí, inferno, ó. Meu pai, tá vendo? Ele cuida de mim. Né? Então, assim, o campo cura também, né? Mas você tem que estar muito aberto a isso. Lá nas crianças, com as crianças da Ucrânia que são órfãos, ou Bianca, você como profissional da área, você sabe que existem consequências com uma criança órfã, da atitude, a maneira como ela se porta. E muitas vezes eu olhava assim para as crianças e falava, meu Deus, eu não posso ter esse tipo de atitude, eu não sou órfão. Eu tenho uma referência de família, eu tenho uma referência de pai. Então, quantas vezes eu via o meu coração na atitude daquelas crianças? Então, tipo assim, você tem esse entendimento que você está no campo, mas é uma constante cura. Você não está lá porque você é curado, que você é perfeito. Não. Você está lá porque você não é. E Deus quer alcançar o seu coração. Mas eu também acho que, bem assim, bem respeitosamente falando, isso precisa começar da liderança também. Porque a maioria das vezes, assim, o que é visto, o missionário errou, tira do campo. Deu um problema, tira do campo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso precisa ser mais amadurecido dentro de nós. Porque eu tive uma conversa com um psicólogo que ele atendia missionários, ele atende missionários,
E ele me contou um caso que eu não assustei muito, assim, mas eu falei, tá vendo? A nossa mentalidade tem que mudar um pouco. Porque a liderança também não está preparada para tratar dessa pessoa e que aconteceu alguma coisa com ela lá no campo. E aí, o que ela vai fazer? Tira, traz para cá, ela precisa ir embora, não sei o quê, não sei o quê, não. Ele me contou que teve uma missionária que ela foi para uma tribo indígena e lá na tribo era muito importante essa questão do casamento, Bianca. E ela se casou com um índio, teve um filhinho. Ninguém sabia, a igreja não sabia, ninguém sabia de nada. E a igreja chamou ela para voltar para o Brasil. E ela não queria, mas teve que obedecer. E foi. E levou o filhinho dela. E ela chegou, todo mundo perguntando: quem é essa criança? Quem é esse índio? Ela, ai, meu Deus, eu adotei. Lindo. Aí todo mundo amando, amando, amando. E ela sai. Ela precisou de ser atendida, né? Fazer uma consulta médica. Deixou essa criança na casa de uma amiga que tinha piscina. E essa criança foi para a piscina, caiu na piscina e morreu afogado. Quando essa menina chegou, ela chorando loucamente, ela contou que o menino era o filho dela. Ela foi tratada e retornaram para ela para o campo. Entende? Então, assim, gente, a gente não está mandando ninguém perfeito. A gente está mandando imperfeito. Então, vamos abrir o olho, entendeu? E vamos entender que o campo ele é composto de pessoas imperfeitas, mas que disseram sim, Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. E nós também, porque nós também erramos. Por quê? Porque chega, eu não vou contar para o meu líder, porque senão ele vai me mandar embora. Eu não vou contar porque as pessoas não vão me entender. Entendeu? Eu não vou falar isso porque não pode. Então, tipo assim, isso é muito mais isso, sabe? Eu acho que é muito mais essas questões nossas mesmo, que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, e às vezes a gente se fecha, se isola, né? E você Então, precisa. só te interromper um pouquinho para a gente, porque a gente já está um pouquinho com o horário avançado. Tá. Eu queria perguntar para você sobre se você já pensou em desistir. Você falou em voltar do campo, né? Você já pensou em desistir porque se sentiu emocionalmente sobrecarregada? Como é que foi isso? Amiga, eu acho que a questão da desistência, ela anda, eu acho que ela, todos os dias, há um paralelo aí, todos os dias, há dias que são mais fortes e há dias que são mais leves, há dias que você consegue lidar muito bem com isso e há dias que você não consegue lidar muito bem com isso. Então, assim, eu, Dilene, todos os dias, eu olho assim para nós, mas por que eu não entrei na faculdade de medicina quando eu queria? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz fisioterapia? Por que eu não fiz aquilo outro? Entendeu? Então, assim, é todos os dias, assim, mas não é aquela coisa frustrante. Então, todos os dias, assim, você tem o desejo de voltar para trás. Mas também chega uma certa altura, assim, que é aquela coisa assim, o pé já tá na jaca, então não tem como retornar, agora é só ir para frente. Então, assim, agora não tem como, não tem como. Agora é só ir para frente e fazer o seu melhor. Mas já passei um pouco disso. Quando eu era mais nova, eu vivia muito isso. Agora, não. E também o brasileiro, Bianca, ele tem uma coisa assim, não é levar na esportiva, mas ele pega o lado do humor, né? Ele pega ali. Então a gente tem esse dibre, a gente tem esse jogo de cintura, de rir da nossa desgraça, de rir, né? Você tá acontecendo ali a desgraça e você morre de rir. Então isso também é muito importante, né? Responde a sua pergunta. Respondeu. E você já se sentiu culpada por estar triste ou ansiosa, mesmo sendo uma mulher de fé, considerada uma mulher de fé? Com certeza, com certeza. Acho que também todos os dias. Porque você quer uma coisa e você fala, não, gente, mas eu estou super bem, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Nós, seres humanos, a gente está sempre insatisfeito, né, Bianca? A gente lida com essa insatisfação todos os dias. Então, sempre vem aquela coisa, podia estar assim, assado. Não, mas aí o que você faz? Você para tudo e fala, não, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Tá ótimo, tá maravilhoso. Até que mesmo, às vezes, assim, você vai comer. Ai, faltou isso! Tá maravilhoso, mas faltou isso. Não, não faltou nada. Tá perfeito. Porque tem gente que nem isso tem. Entende? Então, assim, tá perfeito. A gente tem muito disso. Ai, nossa, foi maravilhosa a comida, o passeio, mas foi maravilhoso, só faltou isso. Não, faltou nada, não. Entendeu? Tá ótimo, ficar alegre e feliz em toda e qualquer situação. E você acredita que ainda existe esse tabu de cristão buscar ajuda psicológica? Acredito que existe esse tabu. Acredito que existe esse tabu e que precisa ser quebrado. Acredito, com certeza. Acredito. Pega um pastor e fala que ele está tomando Rivotril.
Você vai falar, nossa, a pregação dele não deve estar muito conectada, viu? Porque esse remédio aí, ele desconecta, entendeu? Então, tipo assim, isso existe em mim e em você, entendeu? Então, tipo assim, acabou de sair do consultório psiquiátrico. Vamos dar um exemplo. Você tá em algum lugar, você entra no escritório, oh, o pastor acabou de sair da sala psiquiátrica. Como é que vai estar na sua mente? Eu acho que existe sim, e que precisa ser quebrado, mas é anos, né, amiga? É uma caminhada de anos, assim, e acho que a gente já melhorou muito, né? Igual eu te falei, vou trazer aqui à tona. Eu assisti uma live do Dr. Ismael, sobrinho, e ele falou, o início da live eu estava falando sobre isso, que hoje nos seminários de médicos, no conselho de cardiologia aí no Brasil, se fala, tem uma pauta para falar sobre a espiritualidade. O que era um preconceito agora é um conceito. Então, a medicina hoje está falando sobre espiritualidade, a importância da espiritualidade no tratamento das doenças. Isso faz o paciente, quando ele tem uma vida de espiritualidade, faz ele encarar o tratamento melhor. E aí, usa a espiritualidade como propósito, entende? Então, assim, é incrível. Incrível, né? A gente anda, mas Deus é soberano. Então, assim, ele está começando a abrir agora para a espiritualidade, né? E eles falam sobre espiritualidade e fala que a espiritualidade é diferente da religiosidade, da religião. A religião pratica dogmas e costumes. A espiritualidade é propósito. Olha que coisa incrível. Então, né, tá mudando, a mentalidade está mudando. Mas é claro, Bianca, que nós, esse outro lado da moeda, ele sempre vai distorcer. E nós vamos ter a responsabilidade de alinhar, né? Porque não existe espiritualidade sem prática cristã. Não existe uma... Eu, por exemplo, que estou daqui desse lado de cá, eu vejo algumas pessoas, né? Não posso falar tantas, né? Mas algumas pessoas que adoecem justamente por isso. Porque estão na questão da religiosidade. Ao invés de buscar o propósito da sua vida, ficam presas a dogmas, né? A religiosidade. Né? E isso é tão sério que acaba casamentos, né? A pessoa não fica presa, não se desenvolve muitas vezes profissionalmente, né? Enfim, inúmeras situações, e tem pessoas adoecidas, infelizmente, dentro das igrejas, dentro da religião, né? Porque ficam presas a essas questões, né? De dogmas, ao invés de procurar o seu propósito de vida. O que eu vim para essa terra fazer? O que Deus me colocou nessa terra, né? E Bianca, continuando aqui nosso roteiro, a gente está quase terminando, tá? Eu queria perguntar para você com relação à sua rotina, né, diária. O que você faz para procurar ter uma saúde mental, apesar dos desafios, das pressões, né? Tá. Ô, Bianca, então, o que eu faço? Eu dou atenção àquilo que me faz bem, o pequeno, os detalhes. Por exemplo, eu sento numa cafeteria uma vez a semana, como uma torta com café com leite, fico ali umas 2 horas, 1h30, pego o meu livro, vou lá e faço devocional. Eu adoro muito água, eu gosto de água, eu gosto de lugar alto. Então eu vou para onde tem água. Hoje de manhã mesmo eu saí mais cedo e fui para lá, aqui fala Ria, que é um local onde passa os carniceiros, que falam, uns barquinhos que o povo passeia. Então eu fiquei sentada ali contemplando, fazendo a prática da contemplação, a disciplina da contemplação. Eu adoro, né? Então, tipo assim, se eu posso, eu vou pra praia e fico ali na imensidão daquele mar ali. Só de eu ver o mar, assim, começar a falar assim, você pega os seus problemas e fala, gente, olha a imensidão desse mar. Então, gente, é muito pouco. Então, assim, sono, né? Então, tipo assim, 10 horas, Gilene, tem que dormir, minha filha, dá seu jeito. Entendeu? Então eu me disciplino. Não, você tem que dormir. Comer, Dilene, não come isso vai te fazer mal. Você já comeu isso, para, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, eu não como presunto, mussarela, essas laticínias assim, eu não compro, não compro. Não compro bobeira, entendeu, Bianca? Açúcar, eu uso açúcar muito pouco. Aqui na minha casa tem açúcar demerara.
cuido de mim, passo uma argila no rosto, tem meu dia da beleza, eu vou atrás para saber quais são os produtos naturais que eu posso fazer para o cabelo, compro os óleos, tudo, entendeu? E jogo no creme, compro aquele creminho bem baratinho, que a gente não tem muito dinheiro, gente. Mas também não precisa ficar horrorosa, né? Não é porque a missionária vai andar aí horrorosa. Então, assim, eu vou numa promoção, quando eu vejo promoção, sapato, 5 euros, eu não penso duas vezes, eu vou lá e compro. Falo, não, não tem mais, não vai ter mais. Então, deixa eu ir lá comprar. Entende? Então, tipo assim, me cuido, arrumo meu cabelo, eu levanto para ir trabalhar, maravilhosa, como se eu fosse numa festa. Entendeu? Muito tremendo, né? Você falou, eu nem sei se meu dia vai, eu nem sei se meu dia vai existir amanhã. Eu compro a roupa nova hoje, amanhã eu já vou trabalhar com ela. Eu também sou dessa. Entendeu? Então, tipo assim, eu valorizo aquilo que me faz bem, entendeu, Bianca? Faço spa dos meus pés, busco fazer minha unha, tá com a minha unha pronta, sempre arrumadinha. Então, assim, eu dou atenção àquilo que me faz bem. Sim. Que são detalhes. São detalhes que fazem toda a diferença. Mas que me faz bem, entendeu, amiga? Então, eu tento se valorizar a Dilene. Entendeu? A ver o lado dela e falar, não, gente, também tá pesado aqui, né? Então, tipo assim, tá pesado aqui, eu vou me presentear, entendeu? Essa semana passada eu saí e o calor chegou, então não usa mais tênis. Eu detesto tênis, eu adoro andar descalço, eu adoro o pé aberto, né? Tênis aqui, usar tênis aqui pra mim é horrível, eu odeio tênis. Mas frio é bota. E aí eu tava olhando uma sandália linda, minha filha, sandália maravilhosa, olha que linda. Na hora chegou uma oferta. Eu não pensei nem duas vezes. Vou comprar sandália pra mim. Vou me presentear, sabe? E eu curto aquilo. E eu falo, ai, meu marido é maravilhoso. Meu marido me deu. Eu falo comigo mesma, né? Então, tipo assim, eu curto. Sabe aquela coisa, tipo assim, o destino é bacana, mas a viagem, você tem que curtir a viagem? Então, tipo assim, eu busco curtir a viagem. Entendeu? Eu tenho, mas não é uma coisa tipo assim, eu tenho que curtir a viagem. Não, durante a viagem eu tô curtindo. Eu tô alegre, eu tô rindo, eu não sei nada, mas eu tô perguntando, eu tô falando. Aconteceu uma coisa lá na Ucrânia que poderia ter me chateado muito. O que acontece? A gente viajava horas na van, horas. E aí, Bianca, tênis, né? Sei de tênis, eu tirei o tênis da van. E o meu inglês estava horrível na época. O pastor deu um grito lá na frente com a menina, para a menina traduzir um negócio para mim. E ela falou para mim, small, no good. O cheiro não está bom. A van lotada. Nossa. Ele falou isso na frente de todo mundo. Imagina eu. E a vergonha querendo vir. A raiva do pastor de ter falado isso na frente de todo mundo. Alguns minutos eu fiquei super mal, mas depois eu falei, gente, eles não estão nem aí, eles não estão nem lembrando disso mais, a gente que tá. Eles não estão nem azul, não. E eu tive que me recompor. Eu falei, não, gente, para com isso, a cultura europeia é assim mesmo, eles falam e depois eles nem lembram mais, entendeu? Então, tipo assim, então, aquele versículo que eu te falei logo no início, pena que agora que eu não vou lembrar, mas uma pequena, né, que poderia até se amontoar em outras questões e você queria até sair, voltar para casa, né? Uma coisa que a gente não falou, Bianca, é sobre a exposição do sofrimento alheio também, né? Isso aí é muito complicado. E outra coisa que eu acho muito importante falar também, Bianca, um determinado momento da minha vida eu li sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra que ele ficou no Auschwitz. Ele foi preso ali em Auschwitz. E aí ele saiu e ele falava, e ele via os colegas lá se matando nos ferros, né? Nas cercas elétricas. E aí ele falou que naquele momento ele se perguntava o que a vida quer de mim. Não é o que eu quero da vida, mas a pergunta é o que a vida quer de mim. O que a vida está me proporcionando aprender agora? Menina, virou uma chave na minha cabeça. E esse cara, tudo bem, eu acho que ele não vou saber falar, lusofonia, será alguma área assim, mas ele é psiquiatra. O Viktor Frankl é um profissional super bacana para as pessoas poderem ler, né? Essa frase, então assim, a Dilene também, Bianca, tenho muito disso assim,
Os detalhes falam muito comigo. Assim como eu só eu valorizo os detalhes comigo mesma. Então, tipo assim, às vezes não tá, às vezes uma coisa assim, uma frase vira a chave na minha cabeça. Quando eu ouvi isso, foi até na época acho, da pandemia não, da Covid, né? Ah, mas o que a vida quer de mim agora? Né? Isso tem Não tudo a tinha ver com trabalho, propósito, né? Com propósito de não tinha vida. trabalho, não tinha trabalho, não tinha nada. E aí você teve que se reinventar, né? Eu tive que comprar uma moto rapidamente, vender produtos da roça, porque eu tinha que me sustentar, me automanter, não tinha ninguém para comprar as coisas para mim. Tinha missionário no campo que ofertava para mim. Entende? Falar, o que está faltando? Você tem verdura e legume aí, Dilene, para comer? O missionário, né? Um amigo meu no Senegal mandava oferta para mim. Olha, essa oferta aqui é para você comprar carne. E eu ia, comprava bife de fígado, que era mais barato, mais saudável. Então, assim, você podia morrer ali naquela situação. Nossa, não tem dinheiro, não tem nada. Não, mas você precisa ter uma predisposição de não só acreditar, mas viver as palavras de Deus, que é uma questão hoje que se fala muito hoje na medicina, que o quê? O problema da medicina hoje não é o conhecimento. O problema da medicina hoje é você colocar em prática tudo que é falado. O que tem aí de médico falando sobre medicamentos naturais, sobre você fazer a reposição hormonal, sobre outros tipos de alimentação, tomar vitaminas. A pessoa, né? Eu comecei a tomar aquele. Ai, gente. Eu comecei a tomar vários suplementos. Nossa, o dia que eu fico sem um suplemento, eu percebo que aquilo ali faz falta para mim. Entendeu? Eu percebo, eu falo, gente, eu não tomei aquele remédio hoje e meu nervo tá lá em cima, deixa eu tomar. Então, assim, você tem que buscar ajuda. Eu não gosto de ir pra academia. Ô, Bianca, eu vou pra academia, o mínimo que eu fico na academia é 4 horas. Mínimo. Entendeu? O mínimo que eu fico até com medo eu fico até com medo por me expulsar. Porque aí eu faço a aulinha letiva, faço umas aulinhas letivas, depois da aulinha letiva eu vou pra musculação, depois da musculação eu vou da piscina eu vou para outro lugar e vou andando na academia todinha. 5 horas a academia. E para a gente encerrar aqui, que a gente já está com o horário bem avançadinho, como você está falando aí de dicas, né, de autocuidado, deixa uma frase de encorajamento agora para a gente encerrar a live. O que você diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, né? Principalmente missionários, né? Pessoas que, de uma certa forma, estão envolvidas com trabalho voluntário, né? Para todos nós, né, que temos todas essas questões na vida. Cada um tem seu nível, né? De pressão interna, externa. Então, o que você pode dizer aí para a gente? Bianca, assim, a primeira coisa assim, que eu acho que é super importante, tem amigos de confiança. Tenha amigas que não vai te julgar, que vai te aceitar do jeito que você é. Né? Então, eu tenho amigas, inclusive 2 amigas minhas hoje estão doentes, nem dá para falar muito com elas, e eu sofro com isso, né? São minhas amigas assim, mas tem outras também. Então, assim, primeira coisa, sozinha você não vai conseguir, né? A cura, ela tá. A gente aprendeu tanto lá no seminário que a cura, os relacionamentos nos ferem, mas os relacionamentos também nos curam, né? Então tenha amigos que vai olhar para você e vai olhar para você, mas vai olhar para você no âmbito da cruz, né? Tem amigos, sim, que você pode confiar, que você pode falar, tirar os seus medos, né? Você pode expor os seus medos, você pode expor as suas tentações e falar, olha, acontece isso, isso, isso. Olha, esse pecado aqui, eu tô pecando, eu pequei não é porque eu quero, mas porque olha essa situação aqui, isso, sem entender também que tem coisas, Bianca, que a pressão do campo faz você ir até aquilo ali. Entendeu? Então, tipo assim, se amar, né? Se amar, amar a sua fraqueza, né? Deus ama a gente, né? Se eu for falar uma frase, é essa, a missão é feita na nossa fraqueza, mas pelo poder de Deus. Não é a sua qualificação que está ali no campo, é a sua fraqueza, né? Se a gente for pegar ali, a gente falou sobre isso ontem, Davi, entendeu? A fraqueza dele que Deus amava. Segundo, ele era quebrantado,
né? Ele falava ali, ele aceitava os seus problemas, as suas debilidades, e ele consertava. Então, tipo assim, eu acho muito isso, precisa de desmistificar. Tanto nós mesmos que estamos no campo, entendeu? De chegar uma hora e saber o meu limite. Olha, aqui eu não posso mais. Eu estou vivendo um momento da minha vida que eu estou mudando completamente a minha vida, né? Para quê? Eu cheguei a esse limite, falei, não, do jeito que a Edilene está, ela não pode ficar, porque senão vai acontecer um acidente nisso aqui, pior, grave, e aí depois não vai ter como consertar, né? Eu costumo falar, olha, cuidado para cair hoje, a gente que tem mais de 40 anos, não pode cair de qualquer jeito, porque senão não levanta mais, né? Você quebra uma bacia aí, não sai da cama mais. Você quebra o braço, não é mais do mesmo jeito quando você quebra o braço com 8 anos. Então, cuidado, né? Cuide de você. Então, assim, eu acho que isso é importante, entendeu? É você se amar. A Bíblia fala amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E você tem se amado? Às vezes eu me via fazendo cada sacrifício para o outro, mas não fazia para mim. Você consegue levantar de manhã cedinho e ir lá pregar, ou dar um estudo bíblico, mas você não consegue levantar de manhã cedinho para academia? Questão de valores, entendeu? Engraçado, então, eu uso muito esse versículo no consultório para falar para os meus clientes, se ame primeiro para depois amar o próximo. Como é que você vai amar o próximo se você não consegue se amar, né? Não foi à toa que o Senhor deixou esse versículo para gente. E a minha frase de encorajamento você falou de ter amigos, né, que confiem, né? E eu coloco aqui para as pessoas, né, buscar ajuda terapêutica, porque é um ambiente seguro que você pode abrir, você vai ser ouvido sem ser julgado, né, nas suas questões. Então procure ajuda terapêutica, né? Vamos continuar quebrando esse tabu, né, que existe. A gente já conversou aqui sobre isso. E a minha frase é: buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade, né? Tanto maturidade pessoal quanto maturidade cristã, e principalmente também responsabilidade, autorresponsabilidade. E falando dos missionários, responsabilidade com o seu chamado, né? E falando de uma forma geral, responsabilidade com o seu propósito de vida. Então, busca ajuda, tá bom? Vamos seguindo aí para o término da nossa live, né? E agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Quem estiver aí, eu peço que para você ganhar o seu presente, que você venha aqui em cima, ó, do lado da minha fotinha, que você clique aqui e passe a seguir. O pessoal tá gritando por causa de jogo. Não sei se está dando para ouvir aí. Vocês passem a me seguir e passem a seguir também a Edilene. E me chame lá no meu direct para que eu possa enviar o presente para vocês, tá? Que é um dos meus e-books, né? Que são terapêuticos, tem exercício terapêutico para você poder fazer, tá? Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês estarem seguindo aqui em cima. Ó, clica aqui em cima, tá bom? Se você ficou aí até o final, eu te agradeço. Aqueles que passaram por aqui rapidinho, quem vai assistir depois, também te agradeço. Deixa meu abraço, tá? Mais uma vez, agradeço você por ter aceito esse convite. É um prazer, uma honra poder ouvir tantas histórias aí que você tem no campo, né? De servir, né, ao reino do Senhor. E que a gente possa ter outras oportunidades, de outras parcerias, né? E fica aqui meu carinho, meu abraço, tá bom? E eu que agradeço. Ô, Bianca, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço mesmo pela oportunidade. É um prazer poder ajudar de alguma maneira, servir. Você que está participando dessa live, quiser entrar em contato, conversar, chorar, gritar, esmurrar, não sei. Entre em contato, não tem problema, né? É um prazer, né? Nós estamos aqui e a gente não consegue caminhar sozinhos, né? E é isso que o diabo quer também, que a gente fique isolado, né? E o isolamento não é saudável, né? E o maior desafio é o nosso coração, somos nós mesmos, né? Não levar para o pessoal também, que eu queria ter falado aqui, não leve para o pessoal, né? Mas pegue como uma oportunidade de crescimento, de evolução. Então, assim, eu que fico muito feliz mesmo, sempre às ordens. Obrigada, Bianca, por você sempre estar comigo. É uma amiga, né? Uma amiga ali na Ucrânia. Quantas vezes eu
podia falar com ela, abrir o coração para ela, né? Então eu louvo a Deus mesmo porque a Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos, né? E leais são as feridas de quem ama, né? Então, assim, a gente precisa mesmo. Estamos vivendo numa situação hoje que os países estão ficando prósperos e as pessoas estão se afastando uma das outras. Então, não, vamos chamar o povo aí para estar junto, para estar próximo. A pandemia gerou essa questão também, afastou um pouco as pessoas, né? Vivemos um contexto de afastamento de relacionamentos, mas nós, como você como terapeuta, eu como pastora, como missionária, como conselheira, nós temos essa responsabilidade de olhar para o outro e falar, olha, sozinho você não vai conseguir, vem para cá, e a gente junto a gente vai conseguir. O que você tem, eu também tenho, não tem distinção nenhuma. Só que o meu nível é um e o seu nível é outro, né? Acho que a gente precisa cada dia mais ficar mais humano e olhar para o Senhor também, que a cura existe, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Talvez você que está vivendo uma depressão, achando que não vai conseguir, né? Não, consegue, a cura existe, tem solução para o seu problema, você pode vencer isso, né? E você tem toda a capacidade de vencer, de passar por esse vale, de passar por essa tempestade e sair do outro lado muito melhor do que você entrou, né, Bianca? Acho que isso é importante a gente falar sobre isso. Você tem valor, você tem como sair dessa situação que você se encontra hoje, não é eterna, né? Os desertos eles sempre estão na nossa vida, mas os desertos é para nos ensinar. Maravilha. Vamos tirar uma foto para deixar registrado? Podemos. É um sorrisão. Mais uma que eu fiquei com o olho fechado. Ah, meu Deus. Deixa eu mudar a pose. Deixa eu ver. Ah, ficou maravilhoso agora. Ah, tá. Me manda. Muito obrigada, né, você que assistiu, que está aí conosco. Obrigada mesmo, Bianca, pela oportunidade. Imagina. Bianca, muito obrigada mesmo. Ministrou demais o meu coração. Amém. Obrigada, querida. Fica na paz, fica com Deus, tá? Amém. Você também. Um grande abraço. Aí. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigada, queridos. Até a próxima live. Fiquem atentos aí. A gente está fazendo uma live por mês, tá bom? Mês que vem vai ser outro tema com um novo convidado ou outros convidados, tá bom? Obrigada por ficar aqui agora. Fiquei um pouquinho com essa música do Pedro Valença, se chama Despedida. É hora de crescer, deixar o velho homem, suas manias e viver. Hoje uma nova história sai, não olha para trás, pra cada incerteza recomeça, pode estar, não passo de acontecer. Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelos. Deus vai curar teu coração. Pode ser que um abraço você espera, esteja atrás da porta, a vida dele. Posso garantir, se Deus quem te está chamando, feito menina, cheia de sorrisos, ele só nos leva se o seu amor. Me chama lá no direct pra você ganhar seu presente, tá? Não esquece. Beijo!